Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. E OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da OSESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema FEComércio, SESC Senac, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Veja os destaques do programa. Aplausos para mais um talento catarinense. Glaci Pacheco, uma arquiteta que encanta com seus traços e o seu canto. Tem gosto de sal na tua boca, cor de sangue na tua roupa, forte demais pra encarar, também sem se agarrar, melhor é se soltar. Você vai ver também a homenagem a um homem que teve participação efetiva no desenvolvimento de Santa Catarina. Professor Alcides Abreu, de saudosa memória. O milagre catarinense é um milagre, primeiro, da interiorização do ensino superior. Quer dizer, todos na escola, ninguém fora dela. No ensino fundamental e no ensino secundário, ou no nível médio. Ninguém fora da escola. Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Você sabia que dos 100 municípios brasileiros com melhor IDH, 21 são catarinenses? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida de desenvolvimento que avalia não só os aspectos econômicos, mas também sociais. Utilizado como parâmetro mundial, o IDH permite comparar a qualidade de vida considerando a renda, a educação e a longevidade da população de cada país, estado e município. Os 21 municípios de Santa Catarina, que estão entre os 100 com maior IDH no Brasil, são Florianópolis, Balneário Camboriú, Joaçaba, Joinville, São José, Rio Fortuna, Blumenau, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Concórdia, Itapema, Tubarão, Itajaí, Brusque, Iomerê, Treze Itilhas, Chapecó, Luzerna, Criciúma e Porto União. Nossos aplausos vão para mais um talento catarinense. Glaci Pacheco, uma arquiteta que encanta com seus traços e o seu canto. Ria teu sorriso com vontade, ria antes que ele se acabe. Fale tua fala sem parar antes que ela se cale, antes que ela se cale. Ei, meu querido Raimundo Martins, muito bom estar com você aqui hoje, com os teus telespectadores. Então vamos falar um pouquinho, né, da minha trajetória no mundo da arte, da arquitetura, da música. Primeiramente quero dizer, né, que é uma honra assim, esse convite. Quando a gente recebe homenagens é sinal que a gente está ficando mais velho, mas faz parte, né? Vamos tocando a vida sempre em frente. E foi seguindo em frente que essa multiartista brasileira, nascida em Porto União, no Planalto Norte catarinense, trilhou o caminho das artes. Desde criança, eu lembro que eu tinha um pianinho assim de boneca e eu ficava escutando no rádio uma melodia e eu conseguia reproduzir ali. Então, eu acredito que a música, essa coisa da arte já veio comigo também. Sempre tive bastante facilidade de desenhar, né, de ficar assim, eu copiava meus gibis, né, desenhava, pintava. Então, eu acho que isso faz parte do meu DNA. E apesar de eu ter uma família humilde, né, ter nascido numa família humilde, eu tive o maior incentivo dos meus pais, que investiram muito em mim. Então eu tive uma educação estritamente alemã, eu estudei em colégio de freiras alemãs, né, lá a gente tinha esse contato total com a arte, com todas as manifestações artísticas, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho 2 filhos, né, e que são as minhas maiores obras de arte, né? E esses filhos
também eu inseri no mundo da cultura, da arte. Eu acho que foi algo assim bem importante para a vida deles, tanto que hoje o meu filho mais velho, o João, ele fez fotografia, né? Ele trabalha com bastante coisa artística. Minha filha também está estudando. Enfim, eu acredito que a gente tem que apostar nos jovens, tem que ouvir as crianças quando elas dizem que gostam de música, de arte, enfim, de todas as manifestações. E dessa forma apoiar, porque a criança tem que ser levada a sério, né? E a arte tem que ser levada a sério. Eu acho que talvez no nosso país não seja, porém a arte, ela salva as pessoas, né? Essa que é a minha opinião. Glacy, como você consegue conciliar, no modo criativo, música e arquitetura? Muitas pessoas me perguntam o porquê eu consigo, né, levar a música, a arquitetura, e eu respondo da seguinte forma: eu tive uma vivência, né, nesse mundo, nesses mundos, enfim, culturais e artísticos, né? Então, para mim, eu vou te falar, eu não brincava, né, como uma criança normal. Para mim a brincadeira era a arte, a música, o desenho, a pintura, e a arquitetura veio para coroar isso, né? Tanto que em 2007 eu fiz uma incursão pela PUC do Paraná e fiquei um tempo na Itália e estudei na Universidade degli Studi di Padova, né? Fica na região do Vêneto, e lá eu consegui trabalhar em cima, né, ou conhecer e trabalhar em cima de Carlo Scarpa, que é um arquiteto modernista, e Palladio, que é um renascentista, fazendo um paralelo entre esses dois grandes nomes da arquitetura mundial, né, em épocas obviamente diferenciadas, né. O que me levou a endossar o que eu penso, que não existe essa separação entre música e arquitetura, porque a arquitetura também é música, né? Ela tem cheios, ela tem vazios, então a música também, ela tem ritmo, ela tem as pausas, né? Em que a música não é executada ali, mas ela existe, é o tempo dela, né? Então eu vejo a música e a arquitetura no mesmo formato, com os mesmos elementos e de uma mesma forma de se apresentar como manifestações, né? Da Itália veio a influência para a arquitetura, mas foi na África que você buscou inspiração para a música. Como foi essa experiência no continente africano? A minha viagem para a África aconteceu, né, por um convite de amigas que são colegas da mesma profissão, e eu acabei conhecendo parte do continente africano e me encantei realmente com o que as pessoas fazem, com a alegria das pessoas, com o colorido dos países, como essas pessoas têm uma autoestima elevada. Não à toa eu considero a África o berço da civilização. Então, e da arte, da cultura, né, em todas as suas manifestações. Não obstante, a gente tem civilização egípcia, outras que vieram anteriores a ela. Posso citar também civilização minoica, micênica, que tem um apanhado, uma riqueza, né, um legado que foi deixado para nós, né, que depois os romanos, obviamente, espalharam pelo mundo, chegando até nós no Ocidente toda essa gama de conhecimentos que vem deles, tanto na música, pintura, escultura, matemática, física, né? Enfim, astrologia, astronomia. E dessa forma, a arte, ela é a mola propulsora, né? Ela é a mola propulsora para que nós consigamos colocar a nossa espécie à frente, né? Para essa evolução, para que o planeta realmente consiga chegar no patamar que todos nós queremos, né? Nós queremos viver no planeta, que é a nossa casa, de uma forma que nós consigamos ter essa harmonia e consigamos utilizar a tecnologia também a nosso favor, né? Glacy, você nasceu em Porto União, se formou em Curitiba, morou no Rio, morou também em Luzilândia, no Piauí. Mas hoje,
Onde é o refúgio da artista? Hoje eu posso dizer que eu pertenço a Florianópolis e tenho feito um trabalho muito grande acerca, né, dessa tentativa de colocar a cultura em todos os seus aspectos para que as pessoas possam assimilar e compreender. Claro que a gente tem uma luta em cima disso, porque, infelizmente, como eu comentei, muitas pessoas ainda desconsideram, muitos governantes desconsideram a arte como prioridade, mas eu te falo que a arte humaniza, somente a arte humaniza em todos os seus aspectos. O ser humano sem a arte é puramente um animal. Hoje nossa homenagem vai para um homem que teve participação efetiva no desenvolvimento de Santa Catarina. Professor Alcides Abreu, de saudosa memória. Dentre as atividades exercidas em funções estratégicas, Alcides Abreu foi secretário de Estado na gestão do governador Celso Ramos, em 1961, e 10 anos depois, na gestão do governador Colombo Salles. E o mais importante, o professor Alcides Abreu coordenou o seminário técnico que deu origem ao Plamec, o mais ousado plano de governo que o estado de Santa Catarina já teve e que foi implantado no governo Celso Ramos. Confira trechos da entrevista que gravamos em janeiro de 2007 e conheça um pouco mais do advogado, economista, filósofo e professor Alcides Abreu. Em 1959, Santa Catarina representava do país 2,6% do produto interno bruto e era 3,2% ou 3,25% da população brasileira. Em 2005, nós éramos 4,43% do produto interno bruto brasileiro e 3,1% da população. Então, nesse intervalo de tempo, 60 e 2005, quer dizer, 45 anos, nós saímos de uma baixa representatividade do produto brasileiro e de uma escassez de criação de riqueza. Nós tínhamos menos de $1 bilhão em 1959, 600 e tantos milhões de dólares, o que dava, em relação à população, $600 per capita. E estamos, em 2005, quer dizer, com 4,43% do produto interno bruto brasileiro, que, calculado pelo Banco Mundial, dá $1,5 trilhão de dólares. Tire 4,43 de $1,5 trilhão e você terá 67 bilhões de dólares. Este é o produto interno bruto de Santa Catarina em paridade de poder de compra em 2005. Divida isso pela população de então, você tem quase $12 mil. Isto é, daqueles $600 de 2000 apropriados aos valores de hoje, aqueles $600 de 1959, crescemos 20 vezes. O senhor Celso Ramos era parceiro da Confederação Nacional de Indústria. Ele conseguira inscrever a Federação de Indústria de Santa Catarina como um eleitor do presidente da CNI, da Confederação Nacional de Indústria. E a CNI, a Confederação Nacional de Indústria, inspirada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que era mineiro, como o mineiro era o presidente da Federação de Indústrias, a Confederação desejava criar um modelo de participação industrial na formação da vontade política brasileira. E o governador, o então presidente da Federação de Indústrias de Santa Catarina sugeriu à CNI, por que não uma experiência em Santa Catarina? Nós temos tudo para fazer alguma coisa que chame a população a identificar o seu futuro e, de uma certa maneira, ajudar a construí-lo. E aí, então, se inventou, entre aspas, o Seminário Socioeconômico de Santa Catarina, que começou em maio, junho de 1959, numa agenda que durou 18 meses, findos os quais, em diversos momentos sucessivos, se chegou ao que se designou como uma proposta eventual de um plano de governo. Então, de posse dos resultados do seminário socioeconômico, o governador
mandou que se elaborasse uma lei que pudesse conter aquilo que fora decidido pela sociedade, inclusive os recursos que lá estavam apropriados. E disse o seguinte: o nosso programa estará dividido em 3 partes. O homem, quer dizer, a pessoa humana, com os assim chamados programas sociais. Educação, saúde, segurança, saneamento básico e por aí. Bom, isso era pessoa humana. O segundo programa era o meio, isto é, ajustamento do meio, do ambiente às conveniências catarinenses, que eram os programas estruturais, de transportes, eletricidade, telecomunicações. Terceira, expansão econômica. Na expansão econômica, então, o seminário se realizava em torno de 15 tópicos diferentes, que vão desde o carvão até, olhando aqui, até a educação para o desenvolvimento, por exemplo. Então, são 15 tópicos que se incluíram na lei do plano de metas, que foi o primeiro orçamento plurianual pensado e concretizado no Brasil. Então, o seminário conclui-se em dezembro de 1960, o senhor Celso Ramos já governador eleito, não sei se é já diplomado, mas de toda forma já certamente eleito. Então, era fácil transformar aquilo que fora o curso do seminário na lei que estabeleceu aqueles 3 momentos: o homem, ou a pessoa humana, o meio e a expansão econômica. Então, eu diria, o disparar o processo é mérito inquestionável do governador Celso Ramos, que assumiu todos os riscos e chegou combinando uma série de fatores negativos que havia. Primeiro, nós tínhamos 70 megawatts de eletricidade. 70 megawatts, isso é hoje o que provavelmente a Tupi sozinha consome ou utiliza. Uma empresa só, com toda certeza, 70 megawatts é que uma empresa catarinense sozinha consome. Pois essa era a disponibilidade. Era menos de 40 watts por pessoa ano a disponibilidade energética de Santa Catarina em 1960. Hoje deve ser 2.800 megawatts consumidos, de 40 watts para 2.800 consumidos, sem limite de consumo, porque estamos ainda nessa fase. Ninguém deixa de implantar um motor porque não tem energia. Não havia nenhum motor implantado em 58 porque não havia energia. A Celesc estava constituída em 58, e havia 9 pequenas empresas que compunham o acervo gerador de eletricidade de Santa Catarina, que ainda hoje está aí, eram 70 megawatts, que é a potência instalada em Santa Catarina em 1959, 60, 61. As usinas que compunham a Celesc eram de pequeno porte, e eram 7 ou 8. Assumindo o governo, o senhor Celso Ramos, tendo na eletricidade o instrumento do desenvolvimento, chamou para presidir a C3 um grande empresário de Blumenau, Júlio Zadrożny, com a tarefa de fazer a Celesc que hoje, de uma certa maneira, nós temos. Primeira coisa, convocação do Banco Interamericano para nos ajudar a definir caminhos. Eu me lembro, recebi lá em casa um dos emissários do Banco Interamericano para escolhermos as formas pelas quais melhores pudéssemos alcançar a Santa Catarina que hoje, de uma certa maneira, nós temos. Quando o Banco Interamericano propôs os mecanismos, se dispôs também a ser parceiro. E eu me lembro bem que um dos primeiros contratos provavelmente feitos pelo Banco Interamericano na direção da unificação de um sistema elétrico foi o de Santa Catarina. Porque quem veio assinar o contrato com o Estado foi simplesmente o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o senhor Frei, que acabou candidato a presidente do Chile. Bom, então, a assinatura deste contrato possibilitou a Santa Catarina criar os elementos mínimos para o prosseguimento da energização do Estado. O governador Ivo Silveira, que tem o Plameg número 2. Não se trata de uma continuidade, mas de uma revisão do processo anterior e uma dinamização das energias que estavam ainda latentes, quer dizer, da utilização daquilo que estava previsto, mas não ainda implementado. Do programa Celso Ramos, faltavam as comunicações, as telecomunicações. A oportunidade nasceu e o governador Ivo Silveira assumiu, adquirindo a Companhia Telefônica Catarinense, que era uma empresa privada. O Brasil moderno de telecomunicações estava acontecendo
e os empresários da Telefônica não se imaginavam dotados de meios suficientes para avançar no Brasil moderno e exigente de investimentos. Surge então a Companhia Catarinense de Telecomunicações, de qual eu fui incorporador e primeiro presidente. O que se caracteriza nesse momento é que nós fizemos o que ninguém tinha feito antes, porque nós fomos, em 67 dias, nós nos transformamos na empresa mais moderna no Brasil. Aquela que, tendo construído um tronco de UHF entre a cidade de São Miguel do Oeste e São João do Sul, em 67 dias, transformar a ligação telefônica em descagem direta, primeiro ao telefone onde ele se encontrasse, depois a descagem direta internacional, chamado DDI. Bom, então, em 67 dias, criou-se a condição técnica de gerar essa oportunidade de falar independentemente da presença de uma telefonista intermediária. Esse é o grande sucesso catarinense de telecomunicações. Para este efeito, a empresa não só contratou pessoas como as formou. A Universidade Federal de Santa Catarina incumbiu-se por contrato, vamos chamar assim, com a Cotesc e os engenheiros de telecomunicações do Rio Grande do Sul em fazer os nossos engenheiros de telecomunicação. Feitos esses engenheiros de telecomunicação, a empresa tomou o porte que tomou. A legislação brasileira, de então, era extremamente restritiva em relação ao crédito, e isso perdura de uma certa maneira nas estatísticas. Nas economias avançadas, o volume de crédito atribuído ao setor privado alcança em determinados países ao produto interno bruto do país mais 20 ou 30 ou 50%. Eu me lembro, talvez a memória não esteja correta, mas o setor privado alemão tem um acesso ao crédito equivalente a 170% do produto interno bruto alemão. Para ter uma ideia do que seja isso, o produto interno bruto alemão deve ser da ordem de 3 trilhões de dólares. Se o setor privado tem acesso a 170%, tem acesso a 3 trilhões mais 70%, que é 2 trilhões e meio, 5 trilhões e 100 bilhões de dólares. Vamos ao caso brasileiro. Hoje, o setor privado na economia brasileira tem acesso ao crédito que é no máximo igual a 30% do produto interno bruto. Considerando o fato recente da facilitação do assim chamado crédito consignado. Bom, uma economia sem crédito é uma economia que patina e não anda. O milagre catarinense é um milagre, primeiro, da interiorização do ensino superior. Quer dizer, todos na escola, ninguém fora dela. No ensino fundamental e no ensino secundário, ou no nível médio. Ninguém fora da escola, que é um fato grande e relevante catarinense. Depois, um outro fato relevante, 17 universidades, 220 mil estudantes universitários, o equivalente a 30 pessoas em cada 100 na faixa etária de 18 a 24 anos frequenta a universidade. A média brasileira é 9. A média mundial é maior, a média da Coreia é 70, 90. O sistema CAF é o sistema mais significativo de universidade brasileira. Não? E uma resposta, não falando no que ocorreu no sistema da Federação de Indústrias, por exemplo. Quer dizer, o Senai hoje é um conjunto de faculdades de terceiro grau, de ensino de terceiro grau. A enchente que recobriu durante 30 dias toda a economia catarinense, do Vale do Itajaí ao norte. Durante 30 dias, toda a economia catarinense ficou submersa. Nesse período, a mim coube a tarefa, que o governador me deferia, de fazer as relações com os ambientes externos pertinentes a uma reconstrução necessária da economia catarinense. E eu me lembro bem, eu tinha um escritório que ele designara para sediar este exercício. Ao fim de cada jornada, nós submetimos a ele um conjunto de expedientes que faziam uma relação do governo do Estado com instituições que pudessem, no momento oportuno, participar do esforço da reconstrução de Santa Catarina. Vencido o episódio da enchente, o governador criou a Secretaria da Reconstrução e, em função dessa Secretaria da Reconstrução, aquilo que as águas tivessem levado,
foi reconstituído pela energia dos catarinenses que refizeram as suas empresas de forma ainda mais moderna, mais completa, mais perfeita, mais acabada do que antes que as águas tivessem destruído. A mágica da vida está na simplicidade. Eu tenho lido ultimamente a questão das origens da vida. Claro, eu não tenho dúvida nenhuma que há na vontade da vida um ato criador, que é externo à vida concreta. E simples. E simples. A vida é simples. E porque ela é simples, ela é entendível. Santa Catarina é um estado de excelência não apenas pelas belezas naturais, mas principalmente pela qualidade do seu povo. Parabéns, professor Alcides Abreu. Que o seu legado jamais seja esquecido. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!